Esta semana, Demi Moore está no programa Good Morning America e nos conta detalhes de sua vida como nunca ouvimos antes. Hollywood sempre foi repleta de histórias chocantes, mas poucas chamaram tanta atenção quanto o relacionamento de Demi Moore com Ashton Kutcher. Durante anos, o casamento deles foi visto como glamouroso por fora, mas, a portas fechadas, as coisas eram bem mais complicadas. Ashton Kutcher entrou na vida de Demi quando ela ainda se recuperava das dolorosas cicatrizes do divórcio. Ela tinha 40 anos. Ele, apenas 25, um jovem charmoso que parecia transformar seu mundo despedaçado em um belo jardim. No início, o romance deles era o assunto de Hollywood, encantando fãs do mundo todo. Mas, com o tempo, o conto de fadas se desfez. E essa mesma história de amor se transformou em um dos capítulos mais sombrios da vida de Demi. Agora, aos 62 anos, Demi Moore finalmente quebra o silêncio, revelando segredos e verdades dolorosas sobre Ashton Kutcher que vão te deixar chocado. Demi Moore nasceu em 11 de novembro de 1962, em Roswell, Novo México. Mas sua infância foi bem diferente do sonho hollywoodiano que um dia viveria. Mesmo antes de seu nascimento, seu pai a abandonou, deixando sua mãe para criá-la em meio a constantes dificuldades. A vida em casa era instável, marcada por dor e traição. Em sua autobiografia, Demi revelou um momento doloroso quando tinha apenas 15 anos. Sua mãe permitiu que um homem mais velho a explorasse com $500. O trauma daquela traição deixou feridas tão profundas que a acompanharam por anos. Sua casa nunca foi um lugar seguro. Tanto sua mãe quanto seu padrasto bebiam muito, e a família se mudou de um lugar para outro mais de 30 vezes antes mesmo de ela completar 14 anos. Estabilidade era algo que Demi nunca conheceu. Aos 12 anos, ela enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua jovem vida, quando sua mãe tentou tirar a própria vida. Com suas pequenas mãos, Demi foi obrigada a tirar comprimidos da boca da mãe enquanto seu padrasto a segurava. Aquele momento de horror a forçou a amadurecer mais rápido do que qualquer criança deveria. A escola oferecia pouco conforto. Ela lutava contra a dislexia, além de um problema de saúde que exigiu cirurgia nos olhos. Aos 16 anos, sobrecarregada e desesperada por liberdade, abandonou os estudos e começou a trabalhar em diversos empregos para sobreviver, de modelo a cobradora de dívidas. Aos 17, casou-se com o músico Freddie Moore, na esperança de que o amor a libertasse de seu passado conturbado. Mas o casamento durou apenas 4 anos, mais um capítulo doloroso em sua jovem vida. Ainda assim, Demi se recusou a deixar que suas dificuldades a definissem. Com uma resiliência forjada na luta, ela seguiu em frente, determinada a criar um futuro melhor para si mesma, não importando o quão pesadas fossem as cicatrizes do seu passado. Com apenas 19 anos, a vida de Demi Moore começou a mudar quando ela conseguiu sua primeira grande oportunidade, um papel na popular novela General Hospital, onde interpretou uma jornalista ambiciosa chamada Jackie Templeton. Mais de 1000 atrizes fizeram teste, mas Demi se destacou com um brilho que não podia ser ignorado. Ela recebia apenas $750 por episódio, mas o papel abriu a primeira porta real para seus sonhos em Hollywood. Jackie era uma personagem forte e determinada, algo raro para mulheres na televisão na época, e a atuação de Demi rapidamente chamou a atenção de telespectadores e produtores. Mas enquanto sua carreira começava a brilhar, sua vida pessoal já estava mergulhando na escuridão. Fora das telas, Demi lutava contra o vício. Ela festejava de forma imprudente, às vezes por dias seguidos, colocando em risco tanto sua saúde quanto seu futuro. O diretor Joel Schumacher reconheceu seu talento e se recusou a deixá-lo se perder. Ele acreditava em seu potencial e garantiu que ela tivesse apoio constante para se manter sóbria durante as filmagens. Seu amor exigente se tornou um ponto de virada em sua vida. Em 1985, a segunda chance de Demi chegou com Saint Elmo's Fire, um filme sobre um grupo de jovens adultos encontrando seu caminho no mundo. Ela interpretou Jules, uma jovem festeira problemática, uma personagem cujas lutas refletiam suas próprias batalhas na vida real. Mas conseguir o papel veio com uma condição. Schumacher deu-lhe um ultimato rigoroso: ficar sóbria ou perder o papel. Demi optou por lutar contra o estúdio, chegando a pagar para que alguém ficasse ao seu lado durante as filmagens. Ela se manteve sóbria e entregou uma atuação que impactou profundamente o público. Saint Elmo's Fire tornou-se um sucesso, consolidando o lugar de Demi sob os holofotes e garantindo-lhe um lugar no chamado Brat Pack, um grupo de jovens estrelas em ascensão dos anos 80 que incluía nomes como Rob Lowe e Ali Estes. Embora muitos dos atores não gostassem do rótulo, ele lhes trouxe fama e reconhecimento instantâneos. Para Demi, o filme foi mais do que apenas mais um papel. Foi a prova de sua resiliência e de sua capacidade de superar as dificuldades.
A partir daí, sua carreira decolou com filmes como About Last Night e Ghost. Este último a transformou em uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood. Anos depois, o Brat Pack continua fazendo parte da história da cultura pop. Mas para Demi Moore, foi o início de uma jornada que a transformou de uma jovem atriz problemática em um dos nomes mais inesquecíveis de Hollywood. A ascensão de Demi Moore ao estrelato é uma daquelas histórias de Hollywood que parecem mágicas e inspiradoras ao mesmo tempo. Em 1990, ela conquistou o coração de milhões com Ghost, um filme feito com um orçamento modesto de apenas 22 a 23 milhões de dólares. Mesmo assim, arrecadou impressionantes 55,7 milhões de dólares em todo o mundo. O público não se cansava do filme e, em 1991, ele se tornou o vídeo mais alugado nos Estados Unidos. A interpretação de Moore como Molly Jensen foi emocionante e inesquecível, especialmente na icônica cena da roda de cerâmica com Patrick ao som de Unchained Melody, um momento que permanece gravado na história do cinema. Para além das telas, seu corte de cabelo curto no filme desencadeou uma tendência global, provando que sua influência ia muito além da atuação. O sucesso de Ghost não foi apenas profissional. Ao mesmo tempo, Duro de Matar 2, estrelado por seu marido Bruce Willis, fazia sucesso nos cinemas. E por um breve momento mágico, o casal ocupou simultaneamente os 2 primeiros lugares nas bilheterias. Um feito inigualável por qualquer outro casal de Hollywood em mais de 3 décadas. Críticos e fãs admiraram a atuação de Moore, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e um prêmio Saturno, reconhecimentos que celebraram tanto seu talento quanto sua dedicação. Ghost não era apenas uma história de amor. Era uma mistura ousada de romance, comédia e elementos sobrenaturais, mostrando que o público estava pronto para narrativas novas e criativas. Seu sucesso inspirou cineastas a correrem mais riscos e explorarem histórias que iam além do comum. Após esse sucesso, Moore continuou a provar sua versatilidade. Em 1992, ela estrelou Questão de Honra, ao lado de Tom Cruise e Jack Nicholson, dominando a tela como a tenente-comandante Joanne Galloway e ajudando o filme a arrecadar mais de 243 milhões de dólares em todo o mundo. Em seguida, veio Proposta Indecente, de 1993, uma história provocativa que questionava se uma mulher casada dormiria com um estranho por $1 milhão. A atuação de Moore como Diana Murphy gerou debates acalorados sobre moralidade e relacionamentos. E embora alguns críticos e feministas tenham sentido que o filme tratava as mulheres injustamente, Moore admitiu mais tarde que enfrentar essa reação negativa foi um dos momentos mais desafiadores de sua carreira. Em vez de recuar, ela abraçou esses papéis ousados, vendo-os como uma forma de desafiar as expectativas sociais em relação às mulheres e redefinir o que as protagonistas de Hollywood podiam fazer. Por meio de suas performances inovadoras, escolhas arrojadas e a vulnerabilidade que imprimia a cada papel, Demi Moore não apenas cativou o público, como também deixou uma marca indelével em Hollywood. Um lembrete de uma época em que uma estrela podia ser glamourosa e profundamente humana, ousada e inesquecível. A história de Demi Moore começou com uma escolha que revelou o quão jovem e vulnerável ela realmente era. Com apenas 17 anos, ela se casou com o músico Freddie Moore em 8 de fevereiro de 1980. Olhando para trás, ela admitiu que o casamento não nasceu do amor. Foi sua maneira de escapar da dor da perda de seu padrasto. Em sua autobiografia, Inside Out, Demi confessou que, mesmo na noite anterior ao casamento, em vez de estar radiante de alegria, estava ao telefone com outro homem que havia conhecido recentemente. No fundo, ela já pressentia que o casamento era frágil e improvável de durar. Ela adotou o sobrenome de Freddie e o usou como nome artístico, que o mundo um dia conheceria tão bem. Eles até colaboraram na música, criando a canção It's Not a Rumor, que obteve um pequeno sucesso. Mas, nos bastidores, o casamento era difícil. Demi ainda era uma adolescente tentando se encontrar enquanto era lançada às responsabilidades da vida adulta. Mais tarde, ela admitiu ter sabotado o casamento porque sabia que não era o certo para ela. Em 1985, o casamento terminou, deixando para trás lições sobre amor, confiança e identidade que moldaram a mulher que ela se tornaria. Sua vida tomou um rumo mais positivo quando ela cruzou o caminho de Bruce Willis em 1987, na estreia de um filme. Na época, Demi estava noiva de Ali West, mas a química entre ela e Bruce era inegável. Apenas 4 meses depois, durante uma viagem a Las Vegas para uma luta de boxe, Bruce a pediu em casamento, e eles se casaram impulsivamente em 21 de novembro de 1987. Por um tempo, pareceu um conto de fadas. A carreira de Bruce decolou com Duro de Matar, enquanto Demi se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood.
Juntos, tiveram 3 filhas. Rumor, em 1988, Scout, em 1991 e Tula, em 1994, tornando-os uma das famílias mais famosas de Hollywood. Mas o sucesso trouxe seus desafios. Bruce desejava que Demi passasse mais tempo em casa, enquanto ela era imparável em sua carreira, quebrando recordes e fazendo história ao faturar 12,5 milhões de dólares com stripteases. Suas agendas lotadas e visões diferentes sobre a vida familiar criaram um distanciamento, embora ainda nutrissem um profundo respeito um pelo outro. Chegaram até a aparecer juntos no filme Mortal Thoughts, mostrando ao mundo a sua ligação. Em 1998, após 11 anos de casamento, decidiram se separar. Contudo, ao contrário de muitos divórcios em Hollywood, o deles foi marcado pela harmonia. Mantiveram a amizade, criaram as filhas juntos e continuaram a apoiar um ao outro, chegando a comparecer aos casamentos um do outro anos depois. A família formada por eles tornou-se um raro exemplo de amor que transcende o casamento. Conciliar a maternidade e a carreira sempre foi o maior desafio de Demi. Quando deu à luz sua primeira filha, Rima, em 1988, ela se recusou a diminuir o ritmo. Em 1991, estampou manchetes ao posar nua, Grávida de Scout, para a capa da Vanity Fair. Uma imagem que se tornou icônica e redefiniu a forma como o mundo via a maternidade e a feminilidade. Nos sets de filmagem, ela se esforçava ao máximo para manter os filhos por perto, chegando a providenciar um berçário para a filha caçula durante as filmagens de Jane. Ainda assim, por mais que se dedicasse, Demi frequentemente lutava contra a culpa, sentindo que não estava presente o suficiente. Após a separação de Bruce, Demi fez uma escolha corajosa e altruísta. Ela se afastou dos holofotes de Hollywood e se mudou para Idaho, determinada a dar às suas filhas uma vida normal e estável. Mesmo que isso significasse dar um passo atrás na carreira, demonstrou a profundidade de sua devoção como mãe. Em meio a todo o ouro, glamour e todas as dificuldades, a trajetória de Demi Moore sempre foi marcada por sua resiliência, seus sacrifícios e, acima de tudo, seu amor incondicional pela família. Em 2003, Demi Moore e Ashton Kutcher se encontraram na estreia de As Panteras Detonando em Nova York. Demi tinha 40 anos e Ashton, 25. Mesmo assim, a diferença de idade não diminuiu a química entre eles. Demi ficou imediatamente encantada com o humor de Ashton e, em apenas um dia, os dois estavam em uma ligação telefônica de 8 horas, compartilhando suas esperanças, sonhos e filosofias. Aquela conversa profunda se tornou a base para um romance que se desenvolveu mais rápido do que qualquer um esperava. Apenas 3 semanas após se conhecerem, Ashton já havia sido apresentado às filhas de Demi e até mesmo ao ex-marido dela, Bruce Willis. 2 meses depois, Ashton surpreendeu Demi com um piquenique à meia-noite na praia de Santa Bárbara, onde escreveu Case comigo com pétalas de rosa. Ele colocou um anel de diamante de 5 quilates com corte Asher em seu dedo, uma joia deslumbrante avaliada em cerca de $250 mil. No 4º mês, eles já moravam juntos e haviam lançado sua própria produtora, a Catalyst Films. O primeiro projeto deles, Beauty and the Geek, rapidamente se tornou um sucesso, consolidando a imagem do casal como o novo casal sensação de Hollywood. Mas por trás do glamour, havia uma grande dor. 6 meses após engravidar, Demi sofreu um aborto espontâneo devastador. A tragédia os abalou profundamente. Mesmo assim, eles buscaram conforto através de terapia de luto várias vezes por semana. Ashton admitiria mais tarde que essa perda mostrou a ele que estava pronto para ser pai, fortalecendo seu compromisso com Demi. A imprensa, no entanto, focou menos no luto deles e mais na diferença de idade de 15 anos entre eles. Quando apareceram juntos como um casal em outro evento de As Panteras, o frenesi foi enorme. Centenas de fotógrafos os cercaram e tabloides ofereceram somas exorbitantes por uma foto deles se beijando. Os comediantes se divertiram muito e o termo cougar, mulher madura que se envolve com homens mais jovens, se tornou uma palavra da moda na cultura pop, com Demi sendo injustamente rotulada como seu símbolo. Em vez de se deixar abater pelas piadas, Demi encarou de frente, aparecendo no Saturday Night Live em 2005, usando maquiagem para parecer mais velha e zombando, de forma bem-humorada, da diferença de idade entre ela e Ashton. No ano seguinte, em setembro de 2005, o casal oficializou a união em uma cerimônia discreta em sua casa em Beverly Hills, com apenas 100 convidados, incluindo Bruce Willis. Demi caminhou até o altar com um vestido Lanvin. Enquanto Ashton usava um terno creme da Brooks Brothers, os dois trocaram votos sob uma tradicional chupá de cabala. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando as filhas de Demi, Rima, Scout e Tula, leram cartas para Ashton.
Em retribuição, ele presenteou cada uma das meninas com uma pulseira Cartier Love, simbolizando seu compromisso não apenas com Demi, mas também com os filhos dela. Dizem que até Bruce se emocionou às lágrimas com a cerimônia tocante. Após o casamento, o casal abraçou a vida em família composta. Eles compraram uma casa em Idaho, onde passavam os feriados juntos, organizavam festas temáticas e até viajavam com Bruce Willis e sua família. Bruce elogiou abertamente Ashton, dizendo que ele era um dos poucos homens para quem suas filhas já disseram: "Eu também te amo." Com apenas 27 anos, Ashton assumiu o papel de padrasto, criando 3 meninas de 17, 14 e 11 anos. Ele aprendeu a fazer tranças francesas nos cabelos delas, comparecia a eventos escolares e até fez cursos para pais para entender melhor seu papel. Ele incentivou as paixões delas, ajudando Rumor a criar sua conta no Twitter e produzindo seu filme, Meu Vizinho Mafioso, The Whole Des Yards. Scout mais tarde creditou Ashton por inspirar seu amor pela tecnologia, o que eventualmente a levou a estudar ciência da computação. Mesmo assim, a adaptação não foi perfeita. Tula admitiu que teve dificuldades no início em ver Ashton como uma figura paterna, enquanto Rumor confessou que já teve uma queda por ele antes de ele começar a namorar sua mãe. Apesar desses desafios, Ashton permaneceu dedicado. Mesmo após o fim de seu casamento com Demi, ele apoiou as filhas publicamente, torcendo por Rumor durante o Dancing with the Stars e celebrando momentos importantes em suas vidas. Em 2020, Ashton expressou que sempre as amaria e apoiaria, mostrando que seu vínculo com as filhas de Demi havia sobrevivido ao próprio casamento. Para Demi, um dos capítulos mais sombrios aconteceu quando ela e Ashton descobriram, durante um exame de rotina em 23 de setembro de 2003, que a menina que esperavam, a quem haviam escolhido chamar de Chaplin Ray, não tinha mais batimentos cardíacos. Demi, que estava sóbria havia quase 2 décadas, se culpou, acreditando que seu consumo ocasional de álcool e cigarro no início da gravidez havia causado a perda. A dor a consumiu. Ela recorreu ao álcool e a analgésicos para anestesiar o sofrimento, e seu peso caiu para apenas 44 quilos. O casal tentou desesperadamente engravidar novamente, recorrendo a tratamentos de fertilização in vitro, mas seus esforços foram em vão. Mais tarde, Demi descreveu esse período como um dos mais dolorosos de sua vida, sentindo-se vazia, perdida e destruída. Em suas memórias, ela compartilhou que Ashton tentou apoiá-la, mas não conseguia compreender totalmente sua angústia, e o distanciamento emocional começou a corroer o casamento. O que antes parecia uma história de amor inabalável começou a desmoronar lentamente sob o peso do luto e da dor silenciosa. Em um esforço desesperado para manter o casamento, Demi Moore e Ashton Kutcher recorreram a métodos incomuns. Mais tarde, em suas memórias, Moore revelou que concordou em participar de relações a 3 a pedido de Kutcher, na esperança de agradá-lo, embora, no fundo, isso a deixasse com um sentimento de vazio, vergonha e confusão em relação ao relacionamento. Eles também buscaram orientação espiritual, visitando o centro de Cabala em Los Angeles e até viajando para Israel para um retiro. Mas as rachaduras em seu casamento só se aprofundaram. A pressão de tentar ter outro filho, a luta de Moore contra o vício e a grande diferença de idade entre eles aumentaram ainda mais a tensão. A situação chegou a um ponto crítico em 24 de setembro de 2011, data que deveria ser o 6º aniversário de casamento do casal, quando rumores se espalharam de que Kutcher teria passado a noite com Sarah Leal, de 22 anos. Moore já havia encontrado Leal antes, quando a jovem, sem cerimônia, entregou seu número de telefone a Kutcher na frente de Moore e sua filha em uma pista de boliche. Surpreendentemente, Moore descobriu a verdade sobre o caso não por meio dele, mas sim por um alerta do Google em seu celular enquanto se preparava para um evento no tapete vermelho. Ao ser confrontado, Kutcher admitiu a traição. Mais tarde, Moore também descobriria sobre outro caso extraconjugal com Britney Jones, 21 anos. Em vez de assumir a responsabilidade, Kutcher tentou justificar suas ações, alegando que as relações a 3 haviam ultrapassado os limites do casamento, algo que só piorou a situação. O escândalo rapidamente se tornou público, tornando a humilhação ainda maior. Apenas alguns dias depois, o casal apareceu junto em um evento de uma fundação contra o tráfico humano, obrigando Moore a ficar ao lado de Kutcher como se nada tivesse acontecido. Em 17 de novembro de 2011, ela finalmente anunciou a separação, classificando-a como uma decisão dolorosa, mas necessária para se manter fiel aos seus valores. O divórcio se arrastou. Kutcher entrou com o pedido em dezembro de 2012 e a separação foi finalizada em novembro de 2013. Além disso, o fim do casamento foi devastador, abalando profundamente sua autoestima. Kutcher admitiu anos depois que o divórcio o fez se sentir um fracasso.
e ambos lutaram para lidar com a situação enquanto sua dor pessoal se desenrolava sob o escrutínio público. Após a separação, a vida de Moore entrou em espiral descendente. Tendo estado sóbria por quase 2 décadas, ela teve uma recaída em 23 de janeiro de 2012. Ela desmaiou em sua casa em Benedict Canyon durante uma festa. Ela havia fumado cannabis sintética e inalado óxido nitroso quando sofreu uma convulsão, ficando semiconsciente e convulsionando enquanto os convidados aterrorizados ligavam para o 911, número de emergência. Aquela noite terrível marcou o início de um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Nos 3 anos seguintes, seu vício se aprofundou. Ela teria consumido até uma dúzia de comprimidos de Vicodin por dia, misturados com vodka e bebidas energéticas. Ela ficou obcecada com a própria imagem, passando horas em frente ao espelho e se convencendo de que precisava emagrecer mais. Sua saúde se deteriorou até que ela chegou a pesar apenas 46 quilos. E a combinação de estresse, exaustão e má alimentação desencadeou convulsões repetidas. Moore se afastou ainda mais das pessoas mais próximas, isolated e frágil. Ela evitava encontros com amigos e familiares, chegando a perder o aniversário de 30 anos da filha, Ruma. A mulher que antes parecia tão forte e inabalável, agora lutava para se manter de pé, presa em uma espiral de vícios, solidão e autodestruição. Aos 62 anos, a perspectiva de Demi sobre o amor mudou completamente. Em uma entrevista de 2024 para a Vogue, ela explicou que o relacionamento mais importante em sua vida é o que tem consigo mesma. Ela cunhou o termo parceria solo, significando que escolheu priorizar seu crescimento pessoal e felicidade em vez de buscar alguém para completá-la. O conceito teve tanta repercussão que a hashtag #SoloPartnering se tornou um dos assuntos mais comentados online logo após a entrevista. Sua abordagem em relação a encontros reflete essa mudança. No último ano, ela teve apenas 3 encontros cuidadosamente escolhidos. Um deles foi com um astrofísico que conheceu em uma palestra do TED. E embora a noite que passaram observando as estrelas no deserto de Mojave não tenha sido romântica, ela a descreveu como uma experiência significativa e inesquecível. Talvez o mais surpreendente seja que Demi até construiu uma amizade com Maunis, esposa de Ashton Kutcher. As duas administram juntas um clube do livro, reunindo-se a cada 2 semanas para discutir literatura e a vida. Os fãs admiram a capacidade de Demi de seguir em frente com graça, perdão e maturidade. Quanto ao futuro, Demi não está descartando o amor, mas é muito clara quanto aos seus limites. Se ela se apaixonar por alguém novamente, será apenas por uma pessoa que enriqueça sua vida, não por alguém de quem ela precise para se sentir completa.